Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Eu sou o Charles Ferreira e estou comandando esse quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, quarta-feira, 20 de maio de 2026. Está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo, o seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Manchetes do dia. 4 jogos marcam o fim de semana da Copa Café na comunidade do Guarani. Na semifinal da Copa do Nordeste, Vitória joga contra o ABC em Salvador, enquanto o Fortaleza recebe o Sport no Ceará. Seleção brasileira vai treinar no Columbia Park em Morristown. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo só empatou. Milionários ainda perdeu um pênalti. Pela Libertadores, o Fluminense venceu o Bolívar e manteve esperanças de classificação. Hoje tem Palmeiras contra o Cerro Porteño e Flamengo contra Estudiantes. Tudo isso e muito mais no seu Momento Esportivo, que só está começando. Brasil! Copa Sul-Americana. Pela Copa Sul-Americana, por pouco o São Paulo não perde para o Milionários. A quinta rodada sul-americana já está na quinta rodada. Semana que vem será a última rodada da fase classificatória antes da parada para a Copa. E o São Paulo abriu o placar, fez 1-0. Luciano abriu o placar, coroando um ritmo diferente do time são paulino, que inicia um trabalho de Dorival Júnior, terceiro técnico da temporada. A equipe conseguiu impor certo volume de jogo, mas se deu espaço aos Milionários e não conseguiu ter qualidade ao retomar o domínio. Jorge Hurtado empatou próximo do fim do jogo com falha de Dória. O São Paulo quase ainda perdeu porque a equipe do Milionários perdeu um pênalti, fez com que saísse somente 1-1. Vamos ver alguns resultados aqui da Copa Sul-Americana. Tivemos Torque 4, Deportivo Riestra 1, Audax Italiano 2, Barracas Central 0. Hoje nós temos às 19 horas Olímpia e Vasco da Gama. Santos e São Lourenço vai estar jogando também às 19 horas. Boston River e O'Higgins também às 19 horas. Às 21 horas Independente Petroleiro e Botafogo. Às 21 horas também Grêmio e Palestino, para fechar a rodada amanhã, River Plate e Bragantino. Na quinta-feira, Atlético Mineiro e Cienciano às 19 horas, Puerto Cabelo e Juventude às 19 horas, Racing e Caracas às 21 horas. Às 21h30, Blooming e Carabobo. Para fechar a rodada, às 23 horas, Macará e Aliança Atlético. São jogos da Copa Sul-Americana. Já pela Copa Libertadores, o Palmeiras encara o Cerro Porteño hoje às 21h30 no Allianz Parque da quinta rodada na fase de grupo, penúltima rodada da fase antes da parada para a Copa do Mundo. O Palmeiras que é líder do grupo F com 8 pontos. O Verdão pode carimbar a classificação antecipada caso vença com a vitória diante da sua torcida. Os paraguaios aparecem logo atrás na segunda colocação com 7 pontos e precisa pontuar fora de casa para manter viva as esperanças de avanço. Já o Flamengo, após a confusão que aconteceu lá em Medellín contra o Independente Medellín, voltará a campo nesta quarta-feira às 21h30 no Maracanã contra o Estudiantes, que será o retorno do Flamengo ao Maracanã após 2 jogos fora de casa pela Libertadores. Como a Conmebol ainda não tomou uma posição acerca do cancelamento do duelo contra o Medellín, o rubro-negro ainda aparece com 7 pontos. Assim, é o líder, mas ainda sem classificação oficialmente garantida. A maior probabilidade é a entidade máxima do futebol sul-americano confirmar a vitória do Flamengo por WO, já que ele não teve culpa nenhuma da paralisação da partida por falta de segurança. Com isso, o Flamengo chegaria aos 10 pontos e se classificaria para as oitavas de final. Vamos ver aqui a Libertadores, os jogos que aconteceram, os principais jogos: Fluminense 2,
Bolívar 1, Fluminense venceu em casa. Jogou em casa no Maracanã e venceu pelo placar de 2-1 e manteve vivas esperanças, apesar de que não depende só dele, porque no confronto direto contra o Bolívar, ele leva desvantagem. O Bolívar venceu lá por 2-0 e ele venceu aqui no Maracanã somente por 2-1. Precisa vencer a outra equipe e tirar a diferença na pontuação, porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto e o Fluminense perde no confronto direto. Ele hoje é terceiro colocado e a equipe do Bolívar só vencendo já classifica para a próxima fase. O Fluminense precisa vencer e torcer para um tropeço do Bolívar. Tivemos também Coquimbo Unido 3, Tolima 0, Rosário 4, Universidade Central 0, Santa Fé 2, Platense 1. Tivemos ainda Al-Ahly perdeu para o Mirassol pelo placar de 2-1. Boca Juniors 1, Cruzeiro também 1. E hoje nós vamos ter Nacional Universitário às 19 horas, Palmeiras e Cerro Porteño às 21h30. Mesmo horário joga LDU contra o Lanús e para fechar a rodada teremos hoje Júnior Esporte Cristal às 23 horas e Cusco Independente Medellín no mesmo horário. Na quinta-feira teremos Deportivo Laguaira e Independente Rivadavia às 19 horas, horário que Peñarol enfrenta o Corinthians, será às 21 horas e para fechar a rodada da Copa Libertadores, Universidade Católica e Barcelona. Copa do Nordeste. Pela Copa do Nordeste, o Vitória abre a semifinal diante do ABC hoje à noite às 21 horas no Barradão, jogo de ida desse mata-mata. Isso para manter os bons números contra o ABC. O Vitória conta com a força do Barradão e o bom momento na temporada, uma vez que eliminou o Flamengo, o poderoso Flamengo na Copa do Brasil, e faz boa campanha como mandante em 2026 com 7 jogos de invencibilidade, 6 vitórias e 1 empate e apenas 3 derrotas em 18 partidas. Rapaz, Vitória e ABC. O próximo jogo será lá em Natal contra o ABC, o jogo de volta. Tem que fazer o resultado em casa no Barradão e tentar a classificação contra o ABC lá fora para ver quem irá para a final da Copa do Nordeste. Fortaleza e Sport vão se enfrentar na outra semifinal. É o jogo de ida valendo vaga na grande final da maior competição regional do país. O confronto de hoje será às 21 horas na capital cearense. Até hoje, Fortaleza e Sport se enfrentaram 17 vezes na capital cearense. O Leão do Pici saiu vitorioso em 10 ocasiões, enquanto os pernambucanos conquistaram apenas uma vitória, além de 6 empates. Pega fogo a Copa do Nordeste, Vitória, ABC, Sport e Fortaleza. Quem será os finalistas da Copa do Nordeste? Começa hoje. O jogo de volta será na próxima quarta-feira. Brasil! A seleção brasileira, Carlinhos, vai treinar no centro de treinamento Columbia Park em Morristown, que pertence ao New York Red Bulls, antes da estreia na Copa do Mundo. O último teste do Brasil será contra o Egito, já no gramado estadunidense. O jogo está marcado para o dia 6 de junho em Cleveland. O Brasil está prestes a disputar a maior Copa do Mundo da história, com 48 seleções participantes. O torneio, sediado no Canadá, México e Estados Unidos, será dividido em 12 grupos, com 4 seleções em cada grupo. Classifica os 2 primeiros colocados e os 8 melhores terceiros. Avança para a fase de 16avos de final, depois 8ava de final, 4ª de final, semifinal e disputa de 3º e 4º lugares e disputa de final. Serão 8 jogos pelo caminho da seleção que for chegar até as finais. Ancelotti garante que a equipe brasileira vai competir junto com os favoritos. Quem será o campeão mundial em 2026? Falta pouco para começar e o clima já vem chegando. Milho verde, amendoim, quentão, forró e muito futebol nos espera para o próximo mês. Esporte Cidade. No esporte local, Carlinhos 4 Open de futevôlei em Comunicativa nos dias 6 e 7 de junho. Monte a sua dupla e curta um espaço bacana, é muito bonito. Categoria Série C, categoria Iniciante Aprendiz e a categoria Misto Iniciantes. É bom você se preparar e será um final de semana bacana em Cumuru nos dias 6 e 7 de junho.
Organização do Denis e do Anderson e apoio da Secretaria de Turismo e Diretoria de Esportes, meu amigo carioca. Participe, vai ser muito bacana. Copa Café. No domingo, às 8 horas, Pimenteira vai estar enfrentando o Nova Empreiteira. Já às 10 horas, entra em campo Caraíva contra o Dalva Mota. 1 da tarde, joga Guaraburg e GS2. E às 3 horas, finalizando a rodada, Vila Pontinha e Sobrinha. São jogos da Copa Café no Guarani. Chegando no final de mais um momento esportivo, Carlinhos. Tô que sou legal, sou feliz, por isso passo felicidade. Estou tirando meu time de campo, prometendo voltar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo permitir, com as notícias do seu time. Tchau, Carlinhos. Tchau, galera.